Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, as nossas doses semanais de aprendizado através do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita que a gente vem aprendendo aí e com a ajuda aí do livro Palavras de Vida Eterna, que é o livro do momento que nós estamos lendo aqui hoje, chegando no capítulo 19, Ação de Graças. Mas, antes da gente dar leitura, só dar aquele recadinho que a Rádio e TV Fraternal está em todas as mídias sociais. Então, de alguma maneira, tem como você nos seguir, nos acompanhar, tem como você ter acesso aqui com a gente. Combinado? Então, vamos lá. Capítulo 19, Ação de Graças. Ele traz um trecho de Mateus, no capítulo 26, versículo 27, que ele diz assim: tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Mateus. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea, músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino, que ergue hosanas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. Padecerá a injuriosa prisão. Meditará na incompreensão de Judas. Ver-se-á negado por Simão Pedro. Experimentará o escárnio público. Será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz. Sorverá fel sob a coroa de espinhos, recolherá o abandono e o insulto, sofrerá injustificável condenação e receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã, mas no turbilhão da luta que santifique e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Esse é o capítulo 19, Ação de Graças. Como eu disse, ele faz referência ali em Mateus, capítulo 26, versículo 27. Eu estendi um pouquinho e fui até o 29 para a gente fazer a leitura e ter uma compreensão mais ampla. E ele diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu lhes digo, de hoje em diante, não beberei desse fruto da videira, até o dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Veja, o texto de Emmanuel de hoje, em relação a esse trecho do Evangelho do Novo Testamento que nós lemos, ele faz um comparativo das festividades, né? Ele fala que nós fazemos festas satisfatórias, festas que nos congratulam, seja por algo que nós ganhamos na justiça, ele cita esse exemplo, ou festas que nós fazemos com os nossos parentes consanguíneos por qualquer motivo, seja de aniversário, seja uma graduação, o que for. Não é isso, não está proibindo a festa, ele só está fazendo um comparativo. Nós fazemos as nossas festas quando nos encontramos em estado de felicidade, da qual aqui nós saboreamos de alguma forma, como esses exemplos que eu dei. Ainda que muitas das vezes ele cita o exemplo de, na justiça dos homens, que nós ganhamos, mas outro chora do outro lado. Enfim, a questão aqui, em paralelo ao que ele traça, é entender essa coisas do alto, como eu disse, acho que há 2 semanas, que nós devemos buscar. O que Jesus ensinava era buscar as coisas do alto. E ele fez aqui um banquete, como se diz, distribuindo o pão entre os seus discípulos ali, num momento em que ele mais teria sofrimento. A partir daquele momento, era onde ele mais seria provado, vamos dizer assim, e onde mais ele passaria pelas dificuldades. E ainda assim ele fez um banquete antes disso.
né? Então essa é a ação de graças. E ali ele estava caminhando, confraternizando com os seus discípulos, compartilhando, e ele estava junto de quem? De Judas, que havia traído. Ele estava junto de quem? E isso Emmanuel cita no texto. Ele estava junto de quem? De Pedro, que o negaria, que dizia que o amava, mas no momento que foi perseguido por conta de seguir Jesus, ele negou o Cristo. E negou por 3 vezes. Né? Ele disse não, que não conhecia Jesus. Então veja, um momento antes, Jesus está fazendo um banquete com tudo isso que ele já sabia. Mas esse é o ensinamento dele. É saber que nós teremos essas adversidades, nós teremos esses momentos de dificuldades, mas que eles também passam. Né? Então, o que para nós representa a ceia, trata-se, na verdade, um louvor de gratidão da parte de Jesus. Né? Ele agradece quem, Jesus, naquele ato, naquele banquete que a gente vê ali? Ele agradece a Deus pelo momento em que ele havia passado e teria outros para passar. E aí traz essa reflexão para nós um pouquinho. Quantos de nós damos ação de graças, então, nós agradecemos, temos um sentimento da gratidão, que é muito nobre, mas quando nós conseguimos aquilo, repito, aquela questão que nós dizemos aqui várias vezes, e vamos dizer inúmeras vezes. Deus para você é meio? Se Deus para você é meio para conseguir as coisas, você é materialista. Deus é fim. Deus é o nosso propósito de melhoria, de evolução, não só de crescimento financeiro, não só de crescimento material. Né? Deus nos capacitou com a inteligência, meio pelo qual nós devemos exercê-lo, para aí sim nós conseguirmos as coisas que precisamos aqui na Terra. O nosso maior desafio aqui na Terra é viver com aquilo que nos é o necessário. Mas quem de nós vive assim? A gente sempre quer mais, nunca está satisfeito. Se tem 1, quer 2, se tem 2, quer 4, se tem 4, quer 8, e assim segue. Então esse é o nosso desafio, é ter esse controle desse impulso. E aí a gente vai vendo o quê? Que muitas das vezes quando a gente alcança, quando a gente consegue alguma coisa, a gente agradece a Deus. Mas e quando não alcança? E quando não consegue? A gente é grato da mesma maneira a Deus? Mas aí você poderia me dizer, eu vou ser grato por aquilo que eu não consegui? Olha o exemplo de Jesus. Ele sabia dali em diante o que aconteceria com ele, devido à sua superioridade espiritual, do seu conhecimento, e ainda assim, perante a sua humildade, sem relatar nada disso. Ele sabia que Judas o trairia, ele sabia que Pedro negaria ele, e ainda assim ele reparte o pão com eles à mesa, e faz com isso um banquete. E nós, quando não alcançamos aquilo, o que acontece? Nos revoltamos. Achamos que Deus quer nos punir, achamos que Deus nos deu as costas. E, na verdade, a interpretação equivocada é única e exclusiva da nossa parte. A interpretação equivocada é nossa. Porque Deus caminha conosco o tempo inteiro. Agora, Deus é bom o tempo inteiro e não somente quando me convém. Acontece que nós estamos na infância da humanidade. Nós vamos aprendendo isso. Né? Desde criança nós aprendemos que é meu, e isso a gente leva até depois de grandes, adultos. É meu, tudo é meu. E eu quero tudo para mim. E aí pega essa referência do ensino apostólico, do ensino de Jesus, e fica perdido por aí. Né? Então, Jesus, nesse momento, ele agradece a Deus o cumprimento da missão dele. Aquilo que ele veio, ensinou durante ali os 3 anos, dos 30 aos 33, que ele mais ensinou ali, ele demonstrou, ele deixou os exemplos aqui para nós, que é válido até hoje. Agora, quem está seguindo ou não, aí é a reflexão interna de cada um. Né? O quanto eu estou seguindo disso, o quanto eu estou levando adiante isso, carregando a minha cruz, como nós vimos na semana passada, né? Quanto eu estou fazendo disso, e aí é como a gente diz, fulano cumpriu a missão dele depois que desencarna, cumpriu a missão dele. Que missão é essa? Que missão que nós temos aqui que a gente tanto fala, mas a gente, na hora de dizer qual é a sua missão, você sabe qual é a sua missão? A missão é passar por todos esses desafios como Jesus passou, sabendo levar, interpretando da melhor maneira possível, né? Não só o fato de ser lembrado depois do desencarne, mas sim realmente o dever cumprido. Fiz o melhor que eu pude dentro do melhor que eu tinha. Esse é o nosso desafio, é fazer o melhor que a gente tem. E a gente sabe o esforço dentro de si mesmo para nos melhorarmos. E quanto que está sendo esse esforço? Essa aqui entra a reflexão. Quanto que eu estou me esforçando para ser melhor? A gente sabe, não é fácil, mas é esse esforço que vai contar. O meu bom ânimo, a minha boa vontade de ser uma criatura melhor a cada dia. Posso não ser perfeito,
mas busco o caminho da perfeição. Posso não só acertar, mas busco errar menos. Esse é um propósito a ser seguido. Então, pedindo amparo divino sempre, que jamais nos abandona, seguir adiante agradecendo a Deus pela misericórdia de fazer cada dia melhor, a oportunidade de fazer melhor, não só para os outros, mas para nós também. E aí? Qual a sua reflexão acerca do tema de hoje, ação de graças? Tem agradecido até no momento pela dificuldade que passou? Eu vou ficando aqui, a semana que vem a gente se vê. Boa semana e até lá. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.